Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com toda a igreja. Amém. Louvado seja o Senhor por mais um dia dele, um privilégio, uma oportunidade de estarmos juntos, bendizendo ao Senhor e nesse momento ouvindo a sua voz por meio da sua bendita e preciosa palavra. Vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6. Nós vamos estar lendo e refletindo a partir do versículo de número 25. Nós estaremos hoje, irmãos, concluindo a nossa série de exposições no Sermão do Monte, reflexões no Sermão do Monte. E a nossa exposição de hoje, ela seguirá exatamente de onde a exposição da semana passada, do reverendo Alexandre, parou. Então, o argumento de Jesus Cristo, dentro do sermão, que é único, existe uma unidade temática, embora tantos tópicos sejam abordados pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, há uma unidade, como nós dissemos aqui nos sermões anteriores, em que o Senhor Jesus, ele explica para nós o alto padrão moral do reino de Deus. Todos aqueles que pertencem ao reino de Deus devem viver como Jesus nos ensina aqui nas palavras do Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. E nós vamos ver, a partir do versículo 25, Jesus prossegue no argumento que nós refletimos na semana passada e nos ensina algumas coisas novas. Mateus 6, a partir do verso 25, a palavra do Senhor diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Como dissemos, irmãos, na passagem que nós acabamos de ler, uma passagem bastante conhecida do Sermão do Monte e uma passagem bastante conhecida dos Evangelhos, registrada aqui em Mateus e também registrada no Evangelho de Lucas, ele prossegue no argumento dos versículos anteriores. E se no nosso sermão passado, o sermão do reverendo Alexandre, no domingo passado, nós aprendemos que nós não devemos colocar nosso coração nas riquezas materiais, a ponto de nos tornarmos servos das riquezas, na passagem de hoje, Jesus nos ensina sobre o principal sintoma de nos deixarmos dominar por esse materialismo. Um dos principais, ou o principal sintoma de nos deixarmos dominar por esse materialismo, que é a ansiedade da vida, aquilo que Jesus Cristo chama de a ansiedade da vida. Irmãos, nós passamos por um tempo, nós vivemos em um tempo em que as pessoas vivem muito ansiosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil, pensando só no nosso contexto aqui do nosso país, tem a população mais ansiosa do mundo. Em 2023, por exemplo, ano passado, cerca de 18,6 milhões de brasileiros, o que corresponde a 9,3% da população, sofrem de ansiedade.
É muita coisa, é muita gente. Ansiedade, como dizem os especialistas, e a depressão são os principais vilões de uma saúde mental. Nós queremos ter saúde não só no nosso corpo, mas também na nossa mente. E os últimos tempos têm nos ensinado quão importante é buscarmos por uma saúde mental, por estarmos saudáveis mentalmente e psicologicamente. Coisas que há anos atrás era frescura, alguns diziam, ou eram tratados apenas jogando em hospitais, os antigos chamados manicômios, né? Porque não se sabia tratar algumas doenças psicológicas e mentais. Hoje, nós temos isso muito comum em nossos dias. E esse dado nos chama a atenção para a importância de buscarmos uma saúde mental. E nós nos deparamos com a ansiedade, com a depressão, como vilões de uma saúde mental. É claro, irmãos, que eu não tenho e também não é essa a intenção de Jesus ao falar desse tema, de tratarmos a ansiedade enquanto transtorno mental. Não é esse o nosso foco, não é esse o nosso alvo. Essa área ela é mais complexa. E, de fato, é necessário que um profissional capacitado trate de questões. Nós sabemos que a ansiedade é muito mais que preocupações com a vida, mas também podem desembocar em patologias, em doenças da mente. O que Jesus trata aqui, então? Ele trata da ansiedade enquanto uma preocupação exagerada com as questões materiais, o que pode desembocar em doenças. Nós sabemos, pela Escritura, a palavra de Deus nos fala que até pecados não confessados podem adoecer o nosso corpo, fazer o nosso corpo adoecer. O que diremos da nossa mente, do nosso psique, do nosso psicológico. Então Jesus trata dessa preocupação exagerada com as questões materiais. Se os versículos anteriores foram dirigidos principalmente aos que possuem riquezas, os ricos, para que eles não se deixem dominar pelas riquezas, não coloquem o coração nas riquezas e a sua confiança da vida nos bens que possuem, esse trecho agora se dirige àqueles que não confiam que Deus pode prover o que eles precisam para sobreviver. Se o foco dos versículos anteriores e do sermão anterior é sobre aqueles que podem possuir riquezas e que nós vimos muito bem pela Sagrada Escritura, isso não é um mal, isso não é um pecado. O pecado consiste em colocar a esperança da vida, a segurança da vida nas riquezas, nos bens. Então fala-se aos ricos ou àqueles que possuem mais do que o necessário para sobreviver. Nesse texto, então, podemos pensar naqueles que não têm tanto. E que, por não terem tanto, se preocupam demais, vivem ansiosos e não confiam que Deus pode prover o que eles precisam para sobreviver. Jesus, então, aponta as razões, o caminho, para não andarmos ansiosos, mas confiarmos em sua bendita providência, na sua provisão para nossas vidas, enquanto buscamos em primeiro lugar o seu reino, enquanto priorizamos as coisas que de fato são importantes e buscamos a Deus, buscamos o reino de Deus, o Senhor Jesus aponta o caminho para andarmos confiantes na providência, confiantes na provisão e não ansiosos. Primeira razão, irmãos, que o texto nos ensina para não andarmos ansiosos, que o Senhor Jesus nos ensina e para confiarmos em Deus, é o seguinte: se é Deus quem nos concede a vida e nos concede o nosso corpo, ou seja, se Ele é o nosso Criador, Ele cuidará de prover aquilo que sustenta a vida e o corpo. Essa é a primeira razão para não andarmos ansiosos, segundo a palavra de Deus. Se Deus é o nosso Criador, se Deus nos deu a vida como uma dádiva, como uma graça, se nós vivemos porque isso é graça do Senhor, é vontade de Deus, e se temos o nosso corpo também como obra das mãos do Criador, então precisamos confiar que Deus proverá aquilo que sustenta a vida, o fôlego em nossos pulmões e que dá sustento ao nosso corpo,
desenvolvimento ao nosso corpo. O Senhor Jesus, ele diz no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele aponta 3 coisas aqui que nós consideramos bens essenciais para a vida. Não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber e vestir. 3 coisas que nós consideramos como bens essenciais para a nossa vida. Essas 3 coisas, irmãos, apontam para necessidades diárias que temos. Nós precisamos diariamente beber, e eu farei isso, aproveitando a deixa. Nós precisamos diariamente comer. Nós precisamos diariamente nos vestir, nos cobrir. Necessidades que todo ser humano tem. Não tem um ser humano sobre a face dessa terra que não tenha necessidade de comer, de beber e se vestir. O Senhor Jesus, então, falando desses bens essenciais, diz, não andem ansiosos. Vocês não podem viver ansiosos por essas questões. Questões básicas. Comer, beber e vestir. Olhando para essas palavras de Jesus, irmãos, o que nós diremos das pessoas que vivem ansiosas por questões menos essenciais? Porque se o Senhor Jesus está dizendo, olha, não se preocupem exageradamente por essas coisas, ou sobre essas coisas, ou pelas essas coisas, comer, beber e vestir. Imagine as pessoas que andam ansiosas por coisas que são menos essenciais, que não são tão importantes quanto comer, beber e vestir. Nós nos preocupamos no sentido de nós trabalhamos todos os dias para poder comer, beber e vestir, para suprir as nossas necessidades básicas. Mas o Senhor Jesus, olha, não exagerem na preocupação sobre isso. Não percam a paz sobre o que vocês vão comer, beber ou vestir. Então isso nos exorta, irmãos, porque muitas vezes nós estamos ansiosos por coisas que nem essenciais são. Como coisas que não estão descritas aqui, que poderíamos citar muitas. Então, se o argumento é que nós não podemos nos preocupar exageradamente com essas coisas, o que diremos das coisas menos essenciais, ou as coisas mais, digamos, supérfluas? Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar acerca do contentamento, ele escreve sobre essas coisas. Ele diz, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6,8, tendo sustento, e aqui sustento está falando de alimento. A palavra aqui sustento está falando de alimento. Então, tendo sustento, tendo alimento, tendo bebida e tendo vestuário, ou seja, tendo com que nos vestir, estejamos contentes. Então, são necessidades básicas. Cada um de nós tendo essas coisas, precisamos nos contentar diante do Senhor, porque é o suficiente para sobrevivermos. Jesus, então, dá a primeira razão contra a ansiedade. Nossa vida, nosso corpo, que são bens muito mais importantes, nos foram dados por Deus. É óbvio, então, que Ele sustentará a nossa vida e o nosso corpo. Deus dá, Deus sustenta. Deus nos dará as condições necessárias para sustentar, para manter aquilo que Ele mesmo nos deu, que é a vida e que é o nosso corpo, o bem mais importante, os bens mais importantes, mais essenciais que o Senhor nos deu, que é o dom da vida. Para fortalecer o argumento, irmão, Jesus nos ensina a considerar atentamente. Esse considerar atentamente no texto é enfatizado por 2 verbos. Observai, no versículo 26, e considerai, no versículo 28, na parte B. Considerai. Observai, considerai atentamente o quê? O modo como Deus sustenta a sua criação. Observe o modo como Deus providencialmente, bondosamente, graciosamente sustenta a sua criação. Sustenta a obra das suas mãos. Ele diz, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus, irmãos, obviamente, quando ele fala das aves do céu, que, veja a expressão aqui, eles não trabalham.
Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, porém o vosso Pai sustenta as aves. As aves, elas chegam, e isso, alguns comentaristas vão dizer, que isso não quer dizer que as aves são ociosas. Porque, veja, a palavra de Deus ela é interessante nesse sentido. Um autor chamado Brett McCracken, num livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, ele fala de fontes da sabedoria. Quais são as fontes que estão ao nosso alcance para alcançarmos sabedoria? A primeira e a basilar dela é a palavra de Deus. Mas depois disso, ele ensina que a natureza é uma fonte de sabedoria. E nós vemos isso claramente na Escritura. Provérbios diz, olha as formigas, Salomão disse, né? O sábio. Olha as formigas, preguiçoso. Porque as formigas trabalham, não tendo chefe, elas, durante o inverno, ajuntam o seu alimento e estocam ali, trabalham, né, a todo momento. Então, e o sábio então chama a nossa atenção, olhem para as formigas e não sejam preguiçosos. Então, a sabedoria ela é encontrada na natureza. Quando a gente olha para a natureza, olha para a criação, nós alcançamos sabedoria. Esse é um dos casos. Provérbios diz, olhem para as formigas e aprendam a trabalhar diligentemente. Se talvez nós fizermos esse exercício com os pássaros, nós vamos ver que eles não vivem ociosos. Não é que eles não fazem nada. Mas a ênfase aqui está no fato de que, quando nós olhamos para os pássaros, eles chegam onde está o alimento e o alimento está lá. E eles pegam o alimento e comem. E depois vão voar por aí. Ao sentir fome novamente, eles vão lá, pegam o alimento e depois vão seguir o rumo da vida deles voando por aí. Eles não colhem como os trabalhadores, eles não precisam plantar, mas as plantações, né, as sementes e as aves que comem insetos também, nós sabemos, estão aí na natureza para que eles se alimentem. Jesus, então, irmãos, ao nos orientar, nos ordenar que nós olhemos para as aves, não está defendendo a negligência com o trabalho em hipótese nenhuma, porque isso não faz sentido à luz da Escritura. Paulo disse lá, quando escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E nós conhecemos, como citamos aqui, muitos provérbios que condenam a preguiça. Então o Senhor não está dizendo, olha, fiquem sentados que Deus vai sustentar vocês. O que Jesus está nos ensinando é que se as aves do céu, que não semeiam, não colhem e nem ajuntam, são sustentadas por Deus, quanto mais nós que valemos muito mais do que as aves. Quanto mais nós que somos coroa da criação. Veja, Deus criou tudo. Os mares, a terra, as plantas, os céus, as estrelas, os planetas. E nada mais é importante, nenhuma obra é mais importante do que a criação do homem e da mulher. O homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, coroa da criação. E Ele coloca toda a criação subjugada, debaixo da autoridade do homem como vice-regente, para que o homem domine a criação, para que o homem tire da criação o seu sustento. Então, ele diz isso. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Se as aves são sustentadas, a gente nunca vai ver uma ave no mercado de trabalho com um currículo debaixo do braço, precisando de emprego para comer. Mas elas comem, são sustentadas. Deus sustenta as aves. Deus sustenta os animais, os seres vivos. Quanto mais nós que valemos muito mais, aqui está o valor do homem e da mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós valemos muito mais do que as aves. E nós somos ensinados a trabalhar diligentemente pelo nosso sustento, para que por meio dele o Senhor nos sustente. Então é interessante, eu gosto do Salmo 127, e eu gostaria, se possível, os irmãos colocassem ali o Salmo 127, os versos 1 e 2, porque o Salmo 127 ele fala algo interessante sobre isso. Nós trabalhamos diligentemente, mas é o Senhor que nos sustenta.
O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olhando só para esse texto, pode voltar aí. Olhando só para essa primeira parte. Quer dizer que nós não precisamos trabalhar? É isso que o texto está dizendo? Que nós não precisamos trabalhar porque o Senhor vai edificar a casa, então eu não preciso trabalhar. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que não é o nosso esforço que edifica a casa. Nós trabalhamos, mas no final das contas é o Senhor que edifica a casa. Pode passar o texto. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então isso quer dizer que nós não precisamos do sentinela, a cidade não precisa do vigia? Nós vamos ser irresponsáveis a esse nível? Não, eu não vou trabalhar porque Deus vai edificar a casa. Não, eu não vou guardar as minhas coisas. Eu não vou ter uma segurança sobre as minhas coisas porque Deus vai guardar a cidade ou a minha vida. Então, o sentinela vigia, mas o Senhor guarda. Os homens trabalham, mas o Senhor é que edifica. A ideia aqui é vão você achar, é inútil você achar que é a força do braço, que é o seu esforço que vai sustentar a casa. Mas isso não exclui o trabalho diligente. O texto continua, verso 2, né? Inútil, olha, vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, olha o que o texto diz, ele o dá enquanto dormem. Então aqui o alerta é, olha, o camarada que é ansioso pela vida, pelo comer e pelo beber e pelo vestir, ele é um termo, né, que se popularizou aí ultimamente, é o workaholic. É o cara viciado em trabalho, ele não para. Por quê? Porque ele acha que se ele parar, ele fica pobre. Ele passa fome. Eu não posso parar de trabalhar, aos jovens, eu não posso parar de estudar, nem um momento sequer, eu vou estudar 23 horas por dia e na hora que restar eu durmo, tomo banho e como. E vou estudar o resto do tempo. Por quê? Porque se eu não fizer, o que vai ser da minha vida, do meu futuro? É isso que a palavra de Deus condena. O ansioso pela vida, ele desemboca nisso. Aquele que acha que é pela força do seu braço que ele vai ser sustentado. Então, trabalhe diligentemente, estude diligentemente, seja responsável, tenha segurança sobre a sua vida, mas no final das contas reconheça que é o Senhor que edifica, é o Senhor que guarda, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que protege. Então observe as aves, Deus sustenta as aves, Deus sustenta a criação. E ele diz também, olhe para as flores do campo. Verso 28, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, na semelhança do que ele disse a respeito das aves. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, olha, considerai as aves, e observai as aves e considerai as flores do campo, vestidas de maneira muito bela pelo Senhor. Apesar de não trabalharem, nem fiarem, se vestem lindamente. E aí o texto compara a beleza desses lírios, né, dessas flores, com a glória de Salomão. Diz, nem Salomão se vestiu como elas. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E olha, irmãos, que Salomão era rico. Salomão tinha as melhores vestes. O palácio dele era o melhor, as riquezas que Salomão ajuntou. Eu gostaria que os irmãos também abrissem lá, botassem aí 2 Crônicas, capítulo 9, verso 3. Nessa passagem, a rainha de Sabá vai lá ver a sabedoria de Salomão. Ficou sabendo da sabedoria de Salomão e vai lá ver de perto o que é que Salomão tinha. Aí o texto diz, vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles. Olha, os comentaristas apontam fazem essa comparação aqui. O texto fala dos trajes dos criados, que já impactaram a rainha de Sabá, já chamaram a atenção da rainha de Sabá. Imagine como eram as roupas do próprio rei Salomão.
Depois os irmãos leiam todo o capítulo 9 de 2 Crônicas para ver isso. Trajes deles, seus copeiros, os seus trajes. Pode continuar. E o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que eu vi. Só até aí. Então, olha como ela descreve, aí o texto, ao final do capítulo 9, vai dizer o quanto de riqueza que Salomão tinha. Que era muita coisa. E Jesus está didaticamente nos ensinando, olhe para os lírios, olhe para a beleza das flores, como eles se vestem. E aí ele diz, o verso 30, se Deus veste assim, olhe para essa expressão, Deus veste as flores. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que Jesus usa como argumento aqui, irmãos, nessa passagem, tanto quando fala das aves quanto das flores, é um argumento teísta da providência. Eu vou explicar isso aos irmãos. Há uma corrente chamada deísta, que diz que há um Criador, mas ele criou e se ausentou. Ele não se relaciona com essa criação. Esse é o argumento deísta. Há um Criador, mas ele só criou, deu corda e foi embora. E aí a criação, ela funciona através de uma lei ou de leis que existem na própria natureza. E existem leis na própria natureza, existem leis. A gravidade, por exemplo, é uma delas. Porém, a palavra de Deus, o argumento teísta da providência, é que Deus se relaciona com cada átomo da criação. Que enquanto o Salmo 104 é um exemplo disso, os irmãos podem ler depois, o leão ele corre para conquistar a sua presa. Mas o texto, o salmista declara que é Deus que dá sustento ao leão. Então Deus veste as flores, Deus dá alimento aos pássaros, porque Deus, embora não seja a criação, porque isso é um outro argumento que nós não cremos, é uma outra visão que nós não cremos, que é o panteísmo, ou paneteísmo, que Deus está em tudo e Deus é tudo. Deus é diferente da criação, a criação é obra das suas mãos. Mas ele sustenta cada átomo, cada detalhe da criação. O pingo de chuva que cai é Deus mandando essa chuva. É assim que a palavra de Deus descreve o nosso Deus. Então, irmãos, se Deus é tão providente com o pingo de chuva que cai, com a folha que cai da árvore, com o fio de cabelo que está na nossa cabeça, que só fica branco ou cai pela providência de Deus, pela vontade soberana de Deus, o que dirá do sustento das nossas vidas? O que diremos do modo como Deus sustenta a nossa vida providencialmente? Deus nos alimenta como alimenta as aves, Deus nos veste como veste os lírios do campo. Jesus ainda nos ensina que esse tipo de preocupação e ansiedade com essas coisas, com a vida, revela uma fé vacilante. Ele diz aí no verso 30, vós outros, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Nós vamos fortalecer mais adiante, no decorrer do texto, essa questão da fé, da confiança. Mas aqui, Jesus está ensinando que a ansiedade, essa preocupação, ela é filha da incredulidade. Nós falamos pela manhã sobre murmuração, sobre incredulidade. E a ansiedade, assim como a murmuração, ela é filha da incredulidade. Ela é filha da falta de fé. Eu não tenho confiança na providência de Deus, eu não tenho fé na providência de Deus. E por isso eu ando ansioso pelo sustento da minha vida. Creia que o Senhor pode e sustentará a sua vida. Ele ainda usa um segundo argumento. Veja que toda essa
esse argumento de Jesus mandando a gente olhar para as aves, para os lírios, fala do primeiro argumento que nós falamos aqui, a primeira razão, de que se Deus sustenta toda a criação, Ele sustentará o nosso corpo, a nossa vida, porque Ele nos criou, assim como criou toda a criação. O segundo argumento é, andar ansioso, e está entre esses versos aí, não vai alterar em nada a nossa vida. Nós achamos que por ficarmos ansiosos, nós vamos resolver os nossos problemas. Por estarmos ansiosos, nós vamos resolver alguma coisa. Nós vamos mudar alguma coisa. A prática, a experiência nos diz que ela piora a situação. A ansiedade não resolve os problemas. Ela piora, ela intensifica os problemas da nossa vida. O verso 27, Jesus disse assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado aqui, irmãos, era uma unidade de medida que equivale a mais ou menos 45 centímetros. Né? Então, um pouco menos aqui, um pouco mais de 30. Eu imagino sempre, eu não sou muito bom de medida assim na minha mente, né? Então eu penso sempre numa régua de 30 centímetros, né? Então um pouquinho mais, 15 a mais. Né? Então é esse meio termo entre 1 metro, né, e uma régua de 30 centímetros. Né? Então um côvado é essa medida pequena. E aí alguns comentaristas vão apontar para o fato de que Jesus estava se referindo ao desenvolvimento físico do nosso corpo. Veja, côvado é unidade de medida, né? Então você não vai mudar, aumentar, acrescentar um côvado à sua vida. Alguns comentaristas vão dizer que se Jesus está falando do corpo, ele está falando do crescimento. Então você não vai se desenvolver mais porque ficou ansioso. Aliado ao argumento você não pode ficar ansioso com o que você vai comer, que Deus vai dar sustento e desenvolvimento ao seu corpo. Mas outros comentaristas vão dizer que Jesus ele não estava se referindo ao corpo físico. Ele estava se referindo a uma mudança de direção na vida, o que pode ser evidenciado no texto pela expressão ao curso da sua vida. Ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Não pode mudar a direção da sua vida porque ficou ansioso. Então, a minha vida está indo para uma direção que eu não programei, que eu não planejei. E aí eu começo a ficar ansioso demais e a achar que isso vai resolver o problema, que isso vai colocar a minha vida nos trilhos e resolver os nossos problemas. Não vão. A pergunta de Jesus Cristo aqui é retórica. Como muitas perguntas são retóricas aqui nesse texto, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém. Ninguém pode alterar a sua vida, ninguém pode melhorar a sua vida por ficar ansioso. Independentemente desse detalhe, se Deus está falando, se Jesus está falando sobre o desenvolvimento do corpo, ou sobre direção da vida, Jesus nos ensina sobre a inutilidade dessa ansiedade pelas coisas materiais. É inútil. Então, ao ficar ansioso, pense, não vai resolver os meus problemas. Não vai. Terceira razão ainda, o Senhor nos ensina que essa ansiedade ela é ímpia e nos impede, enquanto cidadãos do reino de Deus, de priorizarmos o que mais importa, que são os bens espirituais. No verso 31, Jesus volta a dizer o que já disse anteriormente, no início, no verso 25. No verso 31 ele diz, portanto, não vos inquieteis. Essa ideia aqui é a mesma de ficar ansioso. Não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Então Jesus, aqui no verso 32, faz um contraste entre os gentios que estão representando aqui aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm fé em Deus, não confiam em Deus. E o contraste desses gentios é com os crentes, os discípulos que estão ouvindo o sermão de Jesus Cristo. Então Jesus diz no verso 32, porque os gentios é que procuram ou que buscam estas coisas. E aí no verso 33 o contraste fica bem claro. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então os gentios, eles buscam essas coisas. Os ímpios,
Os que não conhecem a Deus, que não confiam em Deus, buscam essas coisas. Se buscar aqui, irmãos, está apontando para o que Jesus está condenando na passagem, que é a ansiedade, a inquietação. Então, os gentios, eles vivem em detrimento dos bens materiais, e eles andam ansiosos e preocupados exageradamente com o que eles vão comer, beber e vestir. Por quê? Porque eles confiam em si mesmos, eles confiam na força do próprio braço. E aí o Senhor Jesus ensina, vocês não são como eles. Vocês não devem ser como os gentios. Vocês devem priorizar as coisas que importam. Vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, e estas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. O Senhor sustentará a vida de vocês enquanto vocês servem ao Senhor, buscam ao Senhor, amam ao Senhor acima de tudo. O comentarista sobre esse verso 33, ele afirmou o seguinte: devemos fazer do governo redentor de Deus e de uma correta relação com Ele as prioridades mais elevadas da vida. A preocupação, ela é inconsistente com essa prioridade. Olha para isso. A preocupação é inconsistente com essa prioridade. Qual prioridade? Buscar o reino de Deus. E suas dúvidas destoam desses alvos supremos. Deus suprirá todas as necessidades dos que arriscam tudo por Ele. Buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Buscam a justiça de Deus em primeiro lugar. Lembram que na passagem, nos versos anteriores, no sermão passado, nós vimos Jesus dizendo: não ajuntem tesouros na terra. A traça e a ferrugem corroem esses tesouros. Ajuntem para si tesouros no céu. É a mesma coisa de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Lutar por coisas de valor eterno. Então, irmãos, nós precisamos corrigir a falsa dualidade aqui. A ideia de que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é deixar de trabalhar para ficar na igreja todos os dias. Isso não aponta o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é vir para a igreja para a glória de Deus, fazer as minhas disciplinas espirituais para a glória de Deus, o meu trabalho é para a glória de Deus, o meu dinheiro é para a glória de Deus, para a expansão do reino, eu constituo família para a glória de Deus, eu caso para a glória de Deus, eu tenho filhos para a glória de Deus, eu administro os meus bens para a glória de Deus, eu compro coisas para a glória de Deus. É isso que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É colocar tudo que eu tenho e tudo que eu sou a serviço de Cristo, a serviço da expansão do reino. É isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque, veja, ter coisas, como nós vimos no sermão passado, riquezas não é pecado. Bens materiais não é pecado. Mas lembrem-se, essas coisas você não vai levar para a próxima fase da eternidade. Mas aquilo que você fez com essas riquezas vão ter consequências na eternidade. Então as riquezas você não leva, mas o que você fez com o que Deus te deu, isso tem consequências para a eternidade. O que a igreja fez com aquilo que Deus estava dando para ela? Os recursos materiais. O que você fez, o que você tem feito com a sua vida que Deus te deu? Com o seu corpo que Deus te deu? Ter saúde? O pessoal diz assim, saúde é a melhor coisa. Se tenho saúde, eu estou tranquilo. Mas você tem feito o quê com a saúde que Deus te deu? É só para tirar foto na academia em frente ao espelho? É só para dizer o quanto você é saudável? É só para publicar no stories do Instagram o quanto você correu a pé, ou seja de bicicleta, e dizer o quanto você é saudável? Você tem usado seu corpo para a glória de Deus? Você tem usado sua vida para a glória de Deus? Então nós devemos colocar tudo que temos e somos diante do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino. Então, olha, os gentios, eles buscam essas coisas. Eles colocam essas coisas como as coisas mais importantes da vida deles. E andam ansiosos
por essas necessidades básicas. Mas vocês anseiem pelo reino de Deus. Nós vimos no sermão que nós tivemos aqui na oração dominical, na oração do Pai Nosso. O Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos ansiar e pedir para que o reino de Deus seja completamente estabelecido sobre a terra. E Apocalipse diz que nós devemos clamar: vem, Senhor. Então é por isso que nós estamos ansiosos. Estamos ansiosos pela consumação do reino. Estamos ansiosos pelo pleno estabelecimento do reino de Deus na terra. É por isso que nós estamos ansiosos. Mas a vida, a gente trabalha, confia em Deus, faz as coisas que estão ao nosso alcance e a gente segue a nossa vida, colocando isso e essas coisas diante do Senhor. E aí, bem rápido, né, porque na nossa passagem aqui, obviamente nós damos mais atenção para algumas razões e outras estão inseridas nessas razões maiores. Mas duas razões bem práticas sobre o porquê de nós não podemos ou devermos andar ansiosos para a gente concluir. O Senhor Jesus ainda nos ensina que nós não devemos andar ansiosos porque Deus conhece as nossas necessidades. Verso 32, parte B, diz: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então os gentios buscam essas coisas, vivem em detrimento delas, mas vocês, lembrem, o Senhor, mais do que vocês mesmos, sabe o que vocês precisam. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos o que nós precisamos, do que nós precisamos. Mas o Senhor sabe muito mais do que nós. Então, se nós não temos aquilo que nós julgamos ser essencial para a nossa vida, se ainda não temos, ou se talvez nunca teremos, o Senhor sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Descansemos na vontade do Senhor. Isso é didático para nós. Se eu não tenho ainda, eu não necessito. Se Deus não me deu ainda, é porque isso não é essencial para a minha subsistência. O Salmo 23, que nos ensina, é muito conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí os irmãos talvez já tenham ouvido várias e várias vezes que o modo mais adequado de ler a passagem é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. E aí o Projeto Sola, cantando a respeito disso, ainda embelezou mais ainda o texto, né? A verdade do texto, aplicando. O Senhor é o meu pastor, Deus é o meu pastor. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Essa é a ideia. O que eu não tenho, eu não preciso. Eu não preciso. E o último argumento de Jesus, a última razão que Jesus nos diz é que nós não devemos andar ansiosos pelo futuro, porque nós devemos viver um dia de cada vez. Verso 34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ideia de mal aqui, irmãos, não é um mal moral, como a gente entende, né? Pecado. Jesus está dizendo aqui: a cada dia traga o seu próprio mal, são as dificuldades que nós podemos enfrentar em nosso dia a dia. Como, por exemplo, a escassez de recursos materiais. Então, se enfrentarmos escassez de bens materiais, tivermos pouco, como Paulo diz, eu aprendi a viver contente na escassez e na bonança, na prosperidade. Eu aprendi a viver com pouco e também com muito. Eu sei estar contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, o mal que Jesus se refere aqui é que talvez amanhã, você está aqui hoje louvando a Deus, talvez amanhã você chegue no seu emprego e seja demitido. Mas você não sabe se isso vai acontecer. Já pensou se a gente vivesse ansioso por isso? Eita, já pensou se eu sou demitido? Amanhã, essa semana. Por exemplo, uma pessoa que faz planos para casar, e aí tem um emprego. Não é um concurso, que ele sabe que tem uma certa estabilidade mais. Ele tem um trabalho. E aí ele vai se organizar para casar. E casou. Mas que garantia ele tem se ele não vai perder o emprego na primeira semana de casado? Nós não temos essa garantia. Nós não temos a garantia de que estaremos empregados amanhã. Imagina se vivermos ansiosos por isso.
Eita, amanhã talvez isso aconteça, depois de amanhã, essa semana, esse mês ou esse ano. Nós devemos viver um dia de cada vez. Deus nos deu o dia para vivermos. Deus nos deu o agora. Ninguém nunca, já pensou sobre isso? Ninguém nunca está no presente ou no passado, ou no futuro ou no passado. Ninguém nunca está. Porque quando o passado chegou, agora ele é presente. Então amanhã, aí quando você chegou no amanhã, o amanhã não é mais amanhã, é hoje. Então o que a gente tem? Só o hoje, só o agora, só o presente. Então a gente não pode viver o dia de amanhã. E nem pode viver mais o que já passou. A gente só pode viver um dia de cada vez. A cada dia traga o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Nós somos ensinados, irmãos, a confiar em uma provisão diária do nosso Deus. O Senhor nos ensinou na oração dominical: peçam o pão de hoje. O pão de hoje. Amanhã eu vou pedir o pão de amanhã. E eu vivo cada dia de uma vez, confiando em Deus. Ao refletirmos, irmãos, sobre essa passagem do Sermão do Monte, nós somos desafiados a confiar plenamente na providência de Deus. Jesus nos lembra que o mesmo Deus que criou a vida, que sustenta toda a criação, também cuida de nós em cada detalhe. A ansiedade por questões materiais não deve dominar nossos corações. Por isso, demonstra uma fé vacilante e nos afasta das prioridades do reino de Deus. Pois isso, em vez de sermos consumidos por preocupações, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. A verdadeira segurança não está nas riquezas ou no esforço humano, mas na certeza de que Deus conhece nossas necessidades e provê o que precisamos dia após dia. Possamos então, irmãos, viver com uma fé tranquila, livres de ansiedade, buscando sempre o reino de Deus, sabendo que ao fazermos isso, estamos colocando nossas vidas nas mãos daquele que nos sustenta, que tudo sustenta. Que o nosso coração esteja firmado nessa confiança, enquanto aguardamos o pleno estabelecimento do reino de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor por essa palavra e pedimos que o Senhor Deus nos auxilie pelo poder e pela graça do Teu Santo Espírito a confiarmos constantemente na providência e na provisão do Senhor. Em qualquer circunstância, diante das adversidades, ó Deus, dos temores que podem invadir o nosso coração, ajuda-nos a ter fé, ajuda-nos a confiar, a estarmos firmados, ó Deus, nas promessas benditas do Senhor. O Senhor diz em Tua palavra que o Senhor sustentará os justos, que o Senhor nos dará a provisão diária e necessária para a nossa subsistência. Que confiemos, ó Pai, no Senhor. Ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir com uma fé firme, não vacilante. Uma fé que se desenvolve a cada dia na Tua palavra, nas Tuas promessas, na verdade do Senhor. E, ó Deus, cure a nossa ansiedade. Cure a nossa ansiedade, cure os nossos medos. A Tua palavra diz, no perfeito amor, o perfeito amor lança fora o medo. Que possamos estar firmados, não com espírito de covardia, mas com coragem, com ousadia, com confiança, com fé e não ansiosos, não preocupados, não confiando em nós mesmos, mas no Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, para a glória e para a honra do Teu nome em Cristo. Amém.